Querido Senhor Jesus, mestre e amigo incondicional de todas as horas, tenhamos em nossos corações a humildade de compreender os teus ensinamentos, para compreendermos o teu pedido íntimo a cada um de nós, que é fazer a vontade do Pai Celestial. Fostes enviado como Filho unigênito do Pai, para trazer a nós o conhecimento, as causas da felicidade no coração humano. Tenhamos discernimento, inteligência, sabedoria, para rechearmos com gratidão a sua vinda aqui na Terra. Tenhamos a boa vontade para direcionar os nossos pensamentos, para termos atos que favoreçam os nossos irmãos, porque nos ensinou a amar o próximo, como a nós mesmos, como criaturas de Deus. Devemos aprender a amar o Pai, por qual essência divina que somos, aprenderemos a amar nós mesmos. E nesse amor não narcisista, não egoísta, que temos conosco, espalharemos a vontade do Pai em Teu nome a todos aqueles que nos envolvem. É no trabalho constante do amor, em fazer felizes no bem aqueles que estão à nossa volta, que alcançaremos a redenção. Nos ensinastes que erramos até em pensamento, quando ele não está dirigido ao bem. Então a nossa luta por organizar as nossas ideias e os nossos pensamentos no bem transformará a nossa vida numa oração constante, em que todo pensamento que tivermos antes de qualquer ação, elevaremos o pensamento ao Pai Celestial pedindo a proteção para a obra iniciada e depois a bênção para a obra acabada. Envolva-nos em Tua luz, que os nossos lares recebam as bênçãos do Seu amor infinito. Em cada casa, recebam a bênção da ajuda no sentido de transformar quaisquer vibrações menos felizes em ambiente tranquilo e sereno. Mas isso começa no nosso íntimo, no templo da alma. Recebamos do nosso Pai Celestial as bênçãos do amor em nossos corações, abrindo-nos à intimidade para a aceitação da verdade, a calar alto em nossa inteligência, mas a ser efetivada no direcionamento dos bons sentimentos, através do amor ao próximo. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Direciona-nos, Senhor, para que possamos fazê-lo da melhor maneira possível, não obstante a nossa inferioridade. Muito obrigado, Senhor. Nós paramos no capítulo 5 de João. Vocês devem lembrar, Jesus estava falando sobre ele mesmo, né? Não, nada posso de mim mesmo, a não ser daquele que me enviou, o meu juízo é justo, né? Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. No entanto, há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. O Pai dá testemunho dele, mas ele está falando daquele arauto que veio em nome dele, para poder preparar o caminho, endireitar as veredas. Ele mesmo fala, é João Batista. João Batista era primo de Jesus. Na narração de Lucas, ele é filho de Isabel. Isabel é prima de Maria. Naquela época, primos eram considerados irmãos. A palavra primo vem de primeiro. Então, os filhos de uma família e todos os tios, todos eram considerados irmãos, e eles eram, inclusive, os pais tinham os direitos de educação sobre eles.
Por isso que fala com seus irmãos vêm te procurar. Não eram somente os filhos de Maria e José, eram também os filhos dos irmãos de Maria e José. Todos eles eram considerados irmãos. Aí nós temos a narração de Lucas, Maria vai visitar Isabel, e ela já está com 6 meses. E aí ela fala, bendito é o fruto do vosso ventre, pois senti a criança estremecer em meu ventre quando te viu. Daí que esse foi usado na oração da Ave Maria, que Isabel falou. E ele veio antes e pregava no deserto, não sei se vocês lembram, João Batista, e ele vai e batiza Jesus. E ele mesmo narra, aí a narração é de João, que ele fala, esse é o Cristo, porque quando o Cristo foi batizado, foi ser batizado, ele viu o Espírito Santo em forma de pomba, na narração, descer sobre a cabeça dele. Ele disse assim, o Espírito havia me dito que aquele na quem o Espírito Santo descesse, esse seria o meu Senhor. Então eu não posso batizá-lo. E Jesus fala para ele, me batiza para que sejam cumpridas as Escrituras. Então ele aceita batizar Jesus. E ele, como é que ele pregava? Né? Fala assim, vós que clama do deserto, na narração de Mateus, endireitai as vossas veredas. Ele diz, aquele que vem após mim, não sou digno de apertar as vossas alparcas, os vossos chinelos. Eu vos batizo com água, ele, no entanto, vos batizará com fogo do Espírito Santo. Então ele já veio preparar o caminho de Jesus. Mais na frente, Jesus e João Batista interagem da seguinte forma. João Batista manda os seus discípulos a Jesus, perguntando para ele, para os discípulos perguntarem para ele, manda 2, se ele era o Cristo. João Batista já sabia. Mas por que ele falou isso? Talvez para mostrar para as pessoas que estavam à volta dele. Aí os discípulos chegam e Jesus fala assim, os coxos andam, os aleijados andam, os cegos veem, os surdos ouvem. Então é pelas minhas obras vocês vão reconhecer que eu sou o Cristo. Isso para a nossa cabeça, a gente fica entendendo Jesus como um ser que está lá longe, que não foi humano, né? Ele fala claramente que ele foi humano, que ele foi filho do homem. Então nós temos um ser humano com capacidade de cura, de amor. Temos um ser humano que não pediu dinheiro, que não trabalhou para ganhar dinheiro, que não teve riquezas, que trabalhou para o bem do Pai, que só fez o bem e foi perseguido desde o instante que começou o seu apostolado, em que buscavam matá-lo. Nós temos em Jesus o exemplo claro de que a vida espiritual ela é maior do que a vida material. E ele prova isso quando ele ressuscita e quando ele vem ter conosco 40 dias. Todas essas datas são datas comemorativas da Igreja Católica, a qual devemos, depois dos árabes, a vinda das Escrituras para nós, né? Porque elas foram perdidas, os árabes mantiveram as Escrituras no século 8 depois de Cristo. Aí os padres, principalmente, as Escrituras, em parte. A maior parte foi da filosofia grega. Mas os padres aprenderam a falar árabe porque os árabes daquela época eles eram muito flexíveis e Jesus é um dos profetas da religião deles, do Islã. Eles aceitavam os estrangeiros que entravam nas bibliotecas e faziam a tradução para o latim e traziam para o ocidente, das várias informações, inclusive sobre a vida dos santos, né? Então os árabes mantiveram o conhecimento para nós. A igreja, principalmente a igreja católica, ortodoxa grega e ortodoxa russa, eles mantiveram vários escritos e eles eram guardados nos seminários. E existiam lá os padres copistas, que copiavam a Bíblia à mão, aquela letra bonita, a gótica alemã, a ronde francesa, daí que vieram aquelas letras bonitas de pena. E aí a Bíblia foi passada e hoje nós recebemos a Bíblia. Sim, tem erros de tradução, alguns, como por exemplo a questão do camelo, lembra do cabo? Que a tradução de camelo poderia ser cabo, porque cabo e corda era feito de pelo de camelo, eles chamavam de cabo também. E outras coisas que as palavras eram diferentes. A própria palavra, aquele que não odeia seu pai e sua mãe não pode vir após mim,
Nós sabemos que a origem da palavra odeia é muito diferente. A palavra amor, em termos de sentimento, ela tem 6 conotações derivadas do grego. O amor entre pais, o amor entre amigos, o amor entre casais, o amor espiritual. Tinha vários conceitos diferentes, né? O amor espiritual é o ágape, né? Se eu não me esqueço disso, se eu estou me lembrando corretamente, né? Então, o João Batista foi o precursor de Jesus. Aí nós temos um caso importante sobre João Batista, que é o caso de que ele foi morto, com a cabeça cortada, e a pedido da... a pedido da filha da cunhada de Herodes, que ele admirava, que dançou para ele e falou, te dou qualquer coisa, devia estar bêbado, né? Aí ele falou assim, eu quero... A mãe falou, pede a cabeça de João Batista. Por quê? Porque João Batista falava de Herodes, porque ela era amante de Herodes, a cunhada. E aí João Batista falava e ela ficava incomodada com isso. Olha que interessante, né? Uma pessoa que tem um erro. O nosso querido Divaldo fala isso. As pessoas erram. O maior medo delas não é o erro que elas cometem, os outros saberem do erro. Ele fala assim, você pode fazer qualquer bobagem, mas se o seu vizinho sabe, você chora de remorso. É uma coisa interessante. Porque a gente quer fazer o erro, mas a gente quer esconder o erro dos outros. Aí quando os outros descobrem, a pessoa está triste, mas não é porque ela errou, é porque ela foi descoberta, né? E muitas vezes a pessoa fica nervosa quando ela é descoberta, principalmente os mentirosos, os contumazes. Quando eles são descobertos, eles ficam muito nervosos e a mentira aumenta, e eles pegam até raiva das pessoas. Isso é uma característica de quem está bem desligado do trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o erro, para os trabalhadores de Jesus, ele é aceito e analisado. Porque a gente sabe que erra, o que foi chamado pela igreja de pecado. Então nós sabemos que erramos. Sabendo que erramos, nós então tentamos consertar. É assim que funciona o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão entende que erra e trabalha continuamente para melhorar a si mesmo. No entanto, o que aconteceu com essa senhora? João Batista, Herodes recebia João Batista. João Batista conversava com ele, João Batista falava, olha, está errado o que você está fazendo. E ela sabia disso. Então ela vai e pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Ele vai, muito poderoso, manda cortar a cabeça de João Batista. Aí temos o caso lá no Tabor, que eles sobem, lá e Pedro, João e Tiago, vem o Cristo conversando com Moisés e Elias. E eles ficaram num êxtase tão grande, ficaram até meio doido, que eu brinco assim, acho que eles fumaram um, porque eles olharam lá e falaram assim, Senhor, queres que façamos uma tenda para vocês? E olha, Jesus estava lá e os outros dois desencarnados. Moisés já tinha morrido há muito tempo, Elias já tinha morrido há muito tempo. Aí, quando eles descem do monte, Pedro se aproxima e fala, acho que Pedro é mais corajoso, né? Eles ficavam lá assim, quem vai falar com o homem, né? Vamos falar com o homem, né? Aí o Pedro vai e pergunta, Senhor, por que falaram que Elias havia de vir? Porque as profecias diziam que Elias, o profeta, que mandou decapitar a cabeça de mais de 60 sacerdotes babilônicos, olha que interessante. Aí nós vamos ver Jesus no Monte das Oliveiras falando, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. É a pena de talião. Você resgata noutra vida. Ele tinha mandado decepar, né? Tirar a cabeça dos sacerdotes babilônicos. Aí ele falou, em verdade vos digo que Elias já veio e fizeram dele o que queriam, o que quiseram. E embaixo está escrito, e eles entenderam que ele falava de João Batista. Então fica muito claro, Jesus falando, João Batista é o Elias que havia de vir. Ora, se isso não for reencarnação, é o quê? Aí uma vez eu conto essa história sempre, né? Eu tinha um colega, eu fui padrinho de casamento dele, ele é evangélico, e a gente dava aula em Patos de Minas e vinha de Patos de Minas para Uberlândia, no ônibus, e ele incomodado que eu era espírita, né? Bem incomodado. Aquilo incomodava muito os outros, só de ser espírita. Ele falava, esse negócio de espiritismo está errado. Eu falei, tá bom. E esse Chico Xavier é um mentiroso. Eu vou adiantar a história, tá? É uma história interessante. Eu falei, mas por quê? Minha mãe foi lá procurar e meu pai morreu faz tempo e ele falou que meu pai está vivo. Eu falei assim, o Chico foi na casa da sua mãe? Eu fui irônico.
Ele falou, não, ela foi lá. Eu falei, então tá bom, ela foi procurar. Então, o Chico não fez nada. Foi sua mãe foi procurar o Chico. Foi. A mãe dele faleceu, passou muito tempo. Gente, 22 anos depois, eles recebem a carta do pai, porque a tia do Chile, ele morava no Chile, a tia do Chile, o pai saiu do Chile durante a guerra, foi para a Inglaterra e queria levá-los para lá para protegê-los. A tia, com medo de perder os sobrinhos e a irmã, escondeu todas as cartas e guardou. E o pai achou que eles tinham morrido na guerra, casou com outro. Ele não recebia notícia mais. 22 anos depois, o irmão mais velho foi atrás e encontrou o pai. Mas nunca ele chegou para mim e falou assim, nossa, o Chico estava certo. Olha, 22 anos de diferença. Mas tá bom, vamos voltar à história dele falando que eu era um espírito problemático. Aí ele fala assim, por exemplo, reencarnação não existe. Ele sabe quando você dá aula assim, o dia inteiro, à noite, você vem embora de madrugada no ônibus, você dá assim, né? Eu falei assim, ó, existe, está na Bíblia. Me mostra. Aí eu contei essa história. Aí ele olhou e falou assim, eu falei, Jesus não pode estar mentindo. Ele falou, vou falar com o pastor. E me deu uma semana de paz. Ele foi falar com o pastor. Porque isso foi na segunda-feira, ele falava com o pastor no final de semana. Aí ele chegou então com a informação. É porque Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. E ele desceu na carruagem de fogo. Ah, seu pastor então está precisando ler a Bíblia, porque João Batista desceu na barriga de Isabel, no ventre de Isabel. Ela deve ter pegado fogo inteiro, então. Não, eu fui longe. Porque ele olhou e falou, é mesmo, vou falar com o pastor. Mais uma semana de paz. Mais uma semana dele falando com o pastor. Aí ele chegou e falou assim, foi uma simbologia ele ter vindo da barriga de Isabel. Eu falei, acho que a simbologia é ele ter sido levado ao céu numa carruagem de fogo. Vou falar com o meu pastor. Só que aí ele não conversou comigo no ônibus. Ele marcou um jantar na casa dele, em que estava ele, a esposa, a irmã da esposa e eu. E as duas sentaram do meu lado. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha ali, que as duas sentadas do meu lado, e ele na frente. Ele falou assim, agora nós vamos falar, nós vamos pregar para você. Eu falei, então tá bom. Aí ele começou a falar. Eu falei, mais, no que eu falei mais, gente, eu levei um tapa na boca. A mulher dele fez assim, pá. Eu falei, o que foi? O pastor falou que você tem um dom da palavra e pode nos convencer. Você vai ter que nos ouvir 1 hora sem abrir a boca. Os bons espíritos ajudaram, eu fiquei 1 hora ouvindo. E não falei nada. Deixei eles falar. Ele pregou, falou, conceituou, mas até hoje nós não temos resposta do que Elias era João Batista, do pastor dele. E aí as pessoas dizem, não tem reencarnação na Bíblia. Melhor que essa, impossível. Eu trouxe a Bíblia, foi sem querer, acho que botaram aqui. Eu encontrei vários locais das cartas de Paulo que falam claramente de reencarnação. Não vou procurar agora que eu vou perder tempo, eu vou deixar para a senhora procurar aqui. Ó. Aqui nessas cartas de Paulo aqui, tem as coisinhas que está escrito assim, reencarnação, que está muito claro, só para a gente ler e dar mais um exemplo dessas coisinhas aí. Mas outro local que fala de reencarnação, Nicodemos vai e procura o Senhor. Em verdade vos digo que nós não podemos ver o reino de Deus se não nascermos de novo, da água e do Espírito. A do Espírito está claro, é o renascimento, é a correção dos erros. E da água foi interpretada como sendo o batismo. Por isso que as igrejas batizam. Você renasce da água. Aí você bota a aguinha na cabeça, né, da criança. Aí muita coisa veio depois. Se a criança não for batizada, ela não vai para o céu. Se ela morrer, ela vai para o inferno. Aí se ela não for batizada, ela não pode fazer alguma coisa, depois não pode casar, depois podia ter deixado nessa, não esquece. Aí veja só que situação interessante isso. Já o pessoal evangélico batiza depois que a pessoa tem consciência. Mas vocês me ajudem aí, vocês têm muita gente da área da saúde, né? O líquido amniótico é feito de quê? Da água, 99% do líquido amniótico é água, 99%. Então, o que é nascer da água? Entrar. Aí Nicodemos fala, mas pode um homem entrar no ventre da sua mãe? Jesus não negou, falou assim, você que é mestre em Israel não sabe disso? Em verdade vos digo, tal, e fala assim. Então, não seria o momento de Jesus falou, negar e falar assim, não? Deixou, obviamente, porque era assim.
Esse é mais um dos exemplos de reencarnação. Nós temos lá no Velho Testamento a narração de Jó. Jó, quando sofre, achou? De reencarnação. Podemos pegar isso. É Coríntios, capítulo 15, Coríntios 1. Paulo fala assim: semeia esse corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aqui ele fala da existência do perispírito e da alma. Tem essas coisas tão claras aqui que, se você fizer uma análise, fizer um estudo, você vai entender essa parte espiritual que nós falamos. Mas se você ler com preconceito, você nunca vai enxergar. Então as pessoas ficam arrumando desculpa. Jesus fala: Elias veio como João, está claro. Não, a gente arruma um tanto de desculpa. É preciso nascer da água e do Espírito. Não, é o batismo. Uma coisa interessante isso, porque os israelenses, os fariseus, já acreditavam na ressurreição há muito tempo. Por que então que eles não batizavam antes? O batismo tem um significado, significa nascimento ou renascimento. Então, dentro dessa situação, para nós que entendemos que a vida de Jesus tem um significado sério na nossa vida, isso aqui tem um significado profundo na parte moral. Se não tiver parte moral, não tem como. Por exemplo, vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade, dele mesmo. Eu, não, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. O Cristo é muito mais que homem. Onde que é? Outra coisa, lá em Hebreus, pode ler, para parar um pouquinho? As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Está mais claro que isso? Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então você tem mais de uma ressurreição. Só que não existia a palavra reencarnação. A palavra reencarnação foi cunhada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Ele era um estudioso da língua, então ele criou a palavra reencarnação. Repetir a entrada na carne, a ação de repetir a entrada na carne. Isso que é reencarnação, que ele substituiu por ressurreição. Interessantemente, uma Bíblia traduzida pelos padres portugueses, lá em Deuteronômio 18, 9 a 11, está escrito assim: não procureis adivinhos, bruxarias, magos e espíritas. A palavra espírita nasceu também em 1857. Então, olha como que a tradução é forçada algumas vezes, né? Como é que você vai falar de espírita numa tradução recente, do século XX, enquanto que a palavra espiritismo não existia? Interessante isso. Então você vê que forçaram essa questão aí da parte da tradução. Mas a palavra reencarnação é uma palavra que passou a existir para substituir a palavra ressurreição. Aí, tem a ver com isso aqui? Tem. Por quê? Vamos falar então. Não recebo testemunho de homem. Nós então aprendemos, pelos livros do Chico, que o Emmanuel nos conta a história do Espírito. Nós somos filhos de Deus e fomos criados em essência como energia. A energia do nosso ponto de vista. Então nós não morremos. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Eterno é Deus, que não teve começo nem fim. Nós não morremos. O corpo morre, a alma permanece. Se a alma permanece, a responsabilidade das ações é de quem? Da alma. A alma, então, ela transmuta, ou ela muda a sua essência moral através das várias vidas nos corpos. Agora nós convidamos qualquer pessoa sensata a pensar um pouquinho. Se eu acredito em Deus, eu preciso acreditar em reencarnação. Porque não é possível que existe um céu só para homens neandertais. Porque existiram, a ciência mostra, não tem como negar. Se você quiser negar, você vai ver os esqueletos, alguma coisa está errada. Ou Deus brincou, mandou os anjinhos, falou: enterra uns esqueletos estranhos lá para o pessoal ficar se divertindo quando crescer. Nós evoluímos claramente. Uma das coisas que derrubou o poder da igreja no mundo foram as descobertas dos fósseis de dinossauros, porque não está escrito na Bíblia. No paraíso, no Éden, não existia, não foram citados os dinossauros, aqueles animais gigantescos. A descoberta foi feita na França.
ainda no século XIX, a descoberta que acharam um animal colossal, imenso, que só pelo tamanho do crânio dele era absurdo, porque você faz o estudo por proporção. Mas o que é isso? Então, aí resolveram então dizer assim, não, então a Bíblia está errada, ao invés de entender que aquilo é a história do povo judeu, não é a história da humanidade. Aí começaram então a fazer as datações, viram que a Terra tinha bilhões de anos. Mas a Bíblia conta uma outra história, a história do povo judeu. Ela é bastante simbólica. Essa, por exemplo, ela é tão simbólica que quando fala assim, se o teu olho for motivo de escândalo, arranca e joga para longe de ti. O verdadeiro cristão é ser cego, e sem olho, e feio. Se você não fizer uma interpretação com lógica da situação, você sabe que não foi isso que o Cristo quis dizer, não é mesmo? Se a sua mão for motivo de escândalo, joga para fora de si. Então a gente ia ter, na humanidade, gente morta, porque se os bons fossem arrancar o olho e a mão para poder seguir o que o Cristo falou, ia sobreviver os mentirosos que não iam fazer isso, que não iam ajudar ninguém. Então a coisa está complicada. Isso nós estamos falando de Novo Testamento. O Velho Testamento, então, tem várias simbologias bastante complicadas. Então resolveram dizer assim, não, então a Bíblia está errada, Deus não existe. No entanto, não tinha nenhum ser inteligente pensar assim, se Deus é todo poderoso, ele não poderia fazer diferente? A gente reencarna várias vezes, mas a alma continua. E aí nós podemos ver o que aconteceu com a humanidade desde muito tempo. Teoricamente, nós passamos a ter uma certa noção de raciocínio há 40 mil anos atrás. O Homo sapiens existe há 1 milhão de anos, aproximadamente. Eu deveria falar 997.302 anos para dar credibilidade. Mentira, eu não tenho ideia disso, tá certo? 1 milhão de anos atrás o Homo sapiens existe. A roda, acabou de sair um artigo publicado na Nature, que descobriram os primeiros locais onde a roda apareceu pela primeira vez há 3.900 anos atrás, nessa região do leste europeu. A roda. O que aconteceu, então, considerando que existe só céu e inferno? Para onde que foram o pessoal que viveu antes da roda? A agricultura inventada há 12 mil anos, 10 mil anos atrás. O que foi feito deles? Eles iam para onde? Eles iam conseguir ouvir os anjos tocar harpa? Será que eles tinham ouvido para isso? O tédio deles, coitado. Então não ia dar nada para eles caçarem? Tem uma piadinha que fala que vegetariano tem origem indígena, aquele que não consegue caçar. Que ele ia ter que comer raiz, entendeu? Mas olha só que coisa interessante. O que ele ia fazer da vida? O que ele ia fazer? O que em essência, o Neandertal era? Na verdade, se nós pensarmos na beleza da criação, que nós fomos eles, e estamos evoluindo para sermos o que somos hoje. O homem de hoje é o homem de ontem, que está, pela civilização, reconstruindo o que Deus nos deu para crescermos em moralidade e em inteligência. Não é mais bonito pensar num Deus assim, do que num Deus que só fez o céu e o inferno, num Deus que manda o Filho para mostrar que o amor e o perdão é fundamental e não perdoa os outros, criando um inferno para todos eles? Aí eu faço a brincadeira, né? Se a maioria vai para o inferno, a densidade demográfica do céu é assim, você vê um indivíduo no céu a cada 100 km de distância. E o pior você não sabe. Olhando para baixo, porque dizem que a felicidade do cara que está no céu é olhar para baixo e ver os pecadores sofrendo. Eu não consigo entender. A gente vê uma pessoa com dor, eu se ver sangue, eu caio. Eu vejo o povo pegando fogo lá assim e falar assim, ô Senhor, que bênção. Meu Deus, que coisa mais louca. Se a gente não parar para pensar um pouco, se a gente não tiver lógica, como é que a gente vai entender o Deus que fez esse universo desse tamanho, que cada vez que eles colocam um telescópio maior, esse universo cresce? Olha que coisa linda. Eu mandei para vocês um vídeo, vocês viram? Lá da Terra, o local certo da Terra. Se ela tiver 1% para lá, daria tudo errado, 10% para cá. Se ela não tivesse nesse local perfeito, a gente não sobreviveria. O local perfeito que o acaso conseguiu, não tem jeito. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Mandei no nosso grupo esse vídeo. Lá é um vídeo que mostra que a Terra está num ponto que qualquer coisinha que saísse do eixo, a gente seria ou queimado ou viveria no gelo, no frio, impossível de sobreviver. A vida não existiria. Se a Lua não tivesse movimentando os mares e os lagos, a quantidade de micróbios seria muito maior.
Se você falar que não é Deus que está fazendo isso, esse acaso é o meu Deus. É um acaso ter capacidade de pensar nesses detalhes, ele é um acaso inteligente. Então, esse tipo de coisa tem que nos chamar a atenção. A ciência hoje, por mais que o cientista fale que não é, que ele é ateu, ele prova Deus. Porque ele mostra detalhes da vida, detalhes da beleza do universo imenso. A psicologia vem hoje e ela está retratando o que Jesus falou. Retratando o que Jesus falou. Eu vou mostrar isso para vocês agora, eu vou parar um pouquinho. Pode falar, André. Sim, senhor. Que você comenta aprender que a gente veio da evolução, certo? Mas aí, vamos supor, se a gente veio daquela época lá difícil, estamos vivendo uma época de hoje, igual o pessoal de Capela que veio lá, dizem, falam, que era muito mais adiantado, veio para a Terra no começo. E quando está aqui, vamos supor, numa época de hoje, não anda muito certinho, você tem que regredir, voltar, vamos supor, num planeta aí há 100 mil anos atrás, começar tudo de novo na época do pau na cabeça aí. E aí? Na verdade, aquele pessoal adiantado de Capela tinha a mesma evolução que nós temos hoje. Mesma coisa? Mesma coisa. Em tecnologia, tudo. Eles eram adiantados porque há 40 mil anos atrás a gente era meio bobão, né? Essa que é a questão. Aí, na verdade, eles ajudaram fogo, agricultura, roda, as invenções, os nomes dos animais. Se a gente for estudar a Bíblia, a gente vai ver que foi Adão que deu nome aos animais. Claro, mesmo nos dias de hoje, vamos supor assim, quem não anda muito certinho pode reencarnar num planeta muitos séculos atrás, aí para aprender tudo de novo? Sim. Dependendo, se for muito maldoso, sim. Veja bem, Deus é que fez o universo, todo planeta é o lugar dele. Existem várias humanidades em todos os planetas em que a humanidade existe. Os planetas do universo têm humanidade, porque os anjos não vivem em planetas, vivem em outros locais. Enquanto houver planeta ou gasoso ou planeta rochoso, a humanidade está lá em níveis diferentes. Então nós temos várias humanidades num nível parecido com o nosso. Marte, por exemplo, tem uma humanidade um pouco superior a nós, porque eles contam que não houve guerra. Eles não tiveram Primeira e Segunda Guerra Mundiais ou guerras mundiais em Marte. Então eles evoluíram mais rápido moralmente e depois intelectualmente. A Terra evoluiu rapidamente em tecnologia, inteligência e lentamente em moralidade. Então nós somos, na verdade, a nossa herança do sistema de Capela, mais tecnologia e menos moralidade. Pensa num Deus que é capaz de fazer tudo isso. Por que a Terra? Vamos fazer a pergunta de novo. Que não é nem o maior, nem o menor planeta do sistema solar, nem o mais bonito, nem o mais feio. E num sistema solar pequeno, de uma estrela de quinta grandeza, seja o único do universo que Deus criou para poder ter vida. E outra, nós fizemos lá o estudo, né? Achávamos que tinha quantos bilhões de estrelas na Via Láctea? 100 bilhões? Hoje descobriram que é 3 vezes mais, 300 bilhões. A gente não consegue ver 1% das estrelas, então se Deus fez isso tudo para a gente ver, Deus é bobão, né? Porque a gente não consegue enxergar nada, não tem telescópio que vê tudo. Então, assim, a gente tem que começar a pensar um pouco. Se usar a inteligência, a gente se desfaz dessas vibrações pesadíssimas que nos colocam na ignorância, tanto moral quanto intelectual. E enxergar a grandeza divina, você vai enxergar a ciência como a própria religião de Deus, só que anda devagarinho. Ela ainda está começando agora a entrar na moral. Em 1995 foi lançado o livro chamado Inteligência Emocional. Na inteligência emocional, abalou o mundo inteiro, a ponto de, principalmente, as pessoas que lidam com os funcionários, com os trabalhadores, a compreender o que acontece com o ser humano. A inteligência emocional trouxe para a ciência uma visão que ela desconsiderava, que é a visão da emoção, que é considerada subjetiva. Mas os principais pesquisadores da área foram os administradores, que foram atrás de psicólogos e administradores, para poder tratar as pessoas, porque estava tendo problema em relação a isso. Então, olha que coisa interessante isso. A emoção passa a ser considerada. Agora, olha isso aqui que eu estou colocando para vocês. Eu fui dar uma palestrinha sobre isso, usar raciocínio lógico na vida. Aí nós procuramos a literatura científica, quais os 10
pontos principais que tornam as pessoas mais felizes. Então, isso é estatístico. O que é estatístico? Eu peguei, os pesquisadores pegaram as várias pessoas do mundo e fez um questionário. Você se considera feliz, você se considera bem, eles foram respondendo. Pegaram, então, as pessoas mais felizes e pegaram os 10 itens que elas se consideravam mais felizes. Por quê? O primeiro item foi espiritualidade. Segundo, família. Terceiro, relação conjugal. Saúde e bem-estar, social e lazer. Financeiro, profissional, desenvolvimento pessoal, realização e propósito, equilíbrio emocional. Até porque eu vou te falar uma coisa, se você tem pancada na família, na relação conjugal, equilíbrio emocional não vem de jeito nenhum, né? Mas tá bom. Aí eu comecei a estudar algumas coisas nessa área e estamos escrevendo um artigo, estamos mesmo, é gerúndio, escrevendo que é a importância do espiritismo como coadjuvante nos tratamentos psiquiátricos. E aí nós fomos atrás de um tanto de coisa. Olha o que nós achamos sobre oração. Eu tenho todos esses artigos. Quem quiser, eu mando lá no grupo. Ó. A oração parece aumentar o sentimento de felicidade com a vida e com a própria saúde, independente da frequência das práticas religiosas. Ellison e Taylor, 1996. Essa é uma revista de Impacto 2, que é significativa. Gerando vivacidade, menos agitação, menos solidão e insatisfação. Honeck, que vale, Ferro, 1988, isso é 1988, 1992, Benor. Idêntico aos efeitos gerados pela yoga e pela meditação, Funderburk, 1977. Eles estudaram essas questões aí nas pessoas, meditação, yoga, prece, oração, e descobriram que as pessoas que oram são mais tranquilas. E tiveram outras descobertas também. Interessantemente, o medicamento faz mais efeito. Elas dão menos trabalho quando elas estão nos hospitais, elas saem mais cedo, elas se recuperam mais cedo de cirurgias e de processos mórbidos, de uma maneira geral. No entanto, quando as pessoas rezam perto dos pacientes, estes apresentam menos doenças e usam menos medicamentos do que outras que não recebem oração, Beard, 1988. Resultados idênticos foram observados por orações feitas à distância, Sicher et al., 1988. Por tratamentos terapêuticos como toque. Pelas massagens terapêuticas. Como é que foi feito esse estudo? Começou na Inglaterra. Um pesquisador resolveu estudar no hospital, na UTI, oração. Aí fizeram só numa ala. Ele publicou o trabalho. Mas o cientista é cético, falou assim, não, ele só deu certo porque esse pessoal provavelmente estava na área que estava pegando sol pela manhã. Aí fizeram na outra ala. Estatisticamente deu a mesma coisa. Aí falaram assim, não, a paciente, mesmo inconscientemente, que é engraçado, para você negar uma coisa, você usa aquilo que você não gosta, porque o inconsciente é chamado pseudociência. Pseudociência não é falsa ciência. Pseudociência é quando você não consegue que o mesmo observadores diferentes vejam e interpretem do mesmo jeito. Como o inconsciente não é visto, você não tem quem interpreta. Então isso é chamado pseudociência, não é que é uma falsa ciência, é que o método científico não consegue ter essa verificação. Aí o que acontece? Inconscientemente eles sabem que eles foram ajudados. Aí então, lá nos Estados Unidos, fizeram esse trabalho inicial aí do Burt, que foi assim, vamos orar por você, para os pacientes conscientes, para ver se eles melhoram. Aí tira a inconsciência. Ao orar, eles melhoraram. Aí eles falaram, isso é um efeito placebo. Eles sabem que eles estão sendo acolhidos, eles sabem que eles estão sendo ajudados, então eles se sentem melhor. Já é suficiente para dar outro estudo importante, que é o acolhimento ajuda muito. Aí esse cara, esse Sicher aí, o que ele fez? Ele fez, aí precisa de dinheiro, né, gente? Aqui não dá pra gente fazer. Ele pegou um grupo, vários grupos, em várias cidades diferentes dos Estados Unidos, e ninguém sabia quem ia orar para quem. E quem estava doente e quem não estava. E botou para orar à distância. E a estatística bateu idêntico a todas as outras, inclusive aquela do Hospital de Londres. Aí ninguém concluiu de Deus, ninguém concluiu de Jesus, só falaram assim, nós não sabemos a causa ou que efeito que o pensamento tem. No entanto, a estatística mostra que a oração gera benefícios para as pessoas que a recebem. Aí eles falam que a ciência não prova Deus, ou que assim, tudo bem, não prova, ela não tem condições de fazer isso, mas ela também não tem condições de negar. Assim como ela não prova a saudade, né? Assim como a questão da oração está aqui. Então eu estou usando ciência para mostrar isso. Aí as pessoas falam, a ciência não fala isso. Você está estudando a ciência? Você foi atrás das coisas? Por exemplo, teve um colega de Palmas
Palmas, né? Andou para mim assim, falou assim, ele é um engenheiro civil, foi colega lá do Centro Espírita. Ele falou assim, Thales, eu vou largar o espiritismo. Eu falei, tá, mas por que está me avisando, né? Pensei comigo. Ele falou, porque reencarnação não é comprovada. Eu falei, é sim. Não, pela ciência não é. Eu falei, é sim. Vou te mandar 5 artigos de comprovação de reencarnação pela ciência. Feita por um suíço ateu, que recebeu dinheiro da Suíça para poder investigar um menino do Cazaquistão que dizia que tinha morado, que tinha sido uma pessoa de uma vila da Ucrânia. Ou ele foi lá, não tinha internet, era uma vila pobre, o indivíduo era analfabeto, tinha 8 anos de idade e falava a língua da Ucrânia. E ele contava assim, eu morei lá, eu fui lenhador, eu acho que foi lenhador, não me lembro. Fiz isso, eu tenho um artigo aqui. Aí eles, o que eles falaram? Precisa de dinheiro. Foram lá na vila da Ucrânia e fizeram um estudo histórico. Existia uma pessoa com aquelas características, aquilo mesmo, que tinha vivido há cerca de 50 anos atrás. Aí ele não conclui que não seja assim, a única maneira de explicar isso é que esse indivíduo é outra vida do outro indivíduo, a palavra reencarnação em inglês foi usada. Há 4 meses atrás, um grupo de estudos de reencarnação nos Estados Unidos comemorou 20 anos da comprovação da reencarnação pela ciência. Só que é uma área científica que a maioria não estuda. Eu tenho os artigos, posso mandar para vocês. Eu mandei para esse rapaz. Aí ele falou, nossa, eu não sabia. E foi mostrar para os colegas que falaram para ele que reencarnação não existia pela ciência. Só que ele não fez só esses estudos, foram 5 estudos. Eu tenho 4 deles. Ele fez na Índia também, agora não me lembro os outros locais. Ele já faz um tempo. Então ele pega os indivíduos que têm memórias de vida passada. E eles, então, para poder fazer a comprovação, se deu tempo, eles foram atrás e tentaram investigar a história que foi contada. Algumas delas, por exemplo, eles não conseguiram fazer isso, mas o que eles se basearam nesse primeiro artigo? O indivíduo de 7 anos, 6 anos, está falando uma língua que ninguém conhece aqui, ele nunca teve contato, nem no computador. Como é que ele fala essa língua? Aí vem cada explicação que vocês não têm ideia. Existe um inconsciente coletivo. É muito mais fácil explicar a alma do que o inconsciente coletivo, porque a estrutura do inconsciente coletivo é complicada. Aí esse indivíduo pegou do inconsciente coletivo a memória de alguém daquela época. É muito mais difícil explicar isso do que explicar a reencarnação. Mas, assim, o desespero para negar essas coisas de Jesus é muito grande. E nós temos isso como herdeiros que nós somos do egoísmo, da vaidade e da prepotência. A gente tende a negar tudo aquilo que se aproxima do Cristo, tudo aquilo que se aproxima do bem. Então, ao invés de você aceitar a reencarnação, você inventa uma coisa muito mais complexa, né? Você não acredita em inconsciente, aí você fala do inconsciente para não mostrar aquilo. O caso, podemos pegar até do falecido Jô Soares. Ele falava, ele acreditava que os seres humanos realmente lembravam do passado, tudo, mas ele falava que era do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, quando foi usado pela primeira vez, não teve essa acepção. Foi pelo discípulo do Freud lá. O Jung. E que ele usou a palavra inconsciente coletivo, mas de outra forma, que ele fala que existe que a nossa memória é guardada na nossa estrutura do DNA. Não tem jeito, que as molequinhas guardar aquilo lá não, que são molequinhas muito simples. Schopenhauer, o físico, escreveu assim, não tem como explicar a complexidade da vida humana pela simplicidade da estrutura molecular do DNA. Então, tudo isso, para quem quer ver, a ciência, para uns, é usada para não acreditar em Deus, para outros, para acreditar. O maior cientista de todos os tempos, talvez o cara mais inteligente que a gente tem a notícia, tirando para mim, aí agora eu vou ser bem bairrista, tirando Jesus, Allan Kardec e Chico Xavier, é Isaac Newton. Isaac Asimov, que escreveu mais de 900 livros, que era um divulgador científico, bioquímico, apesar do nome era americano, perguntaram para ele assim, quem você acha que foi o maior gênio de todos os tempos? Ele falou, estou em dúvida entre Einstein e Galileu, para o segundo lugar, porque não há dúvida que o primeiro foi Isaac Newton. Isaac Newton tem umas frases do tipo assim, eu estudei porque que os planetas giram um em torno do outro e a gravidade, mas eu não expliquei quem os colocou lá, que foi feito por uma inteligência superior. E essa é a minha maior descoberta. Olha só. Pasteur, o grande pesquisador francês, fala assim, pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Então são situações em que
Fala, o cientista não acredita em Deus. E daí? O problema dele. E porque ele não acredita, ele é meu exemplo? Meu exemplo é outro, chama Jesus Cristo. Nós temos o caso do Cazuza dizendo que os heróis dele morreram de overdose, o meu morreu na cruz. Então essa é uma questão íntima, profunda, do que eu quero para a minha vida, do que eu vou fazer da minha vida. Então quando nós temos ali, aí nós vamos voltar aqui para a Bíblia, e Jesus fala assim, que é preciso dar testemunho dele mesmo, ele não pode dar testemunho dele mesmo, veio João Batista, que foi o Elias, para dar testemunho dele mesmo. Mas eu não recebo testemunho de homem. Por que então que nós ficamos na reencarnação? O Cristo foi criado, e nós não sabemos se ao mesmo tempo que nós, ou antes, parece que é antes, porque a relação de tempo para Deus é diferente, e há bilhões e bilhões de anos ele vem reencarnando. Então ele já foi humano, já passou pelas situações que nós passamos, se tornou um anjo, se tornou mais que anjo, se tornou Cristo, e acima de Cristo tem outras hierarquias que tendem ao infinito e que nós não compreendemos. Quando Deus cria os planetas, tudo é muito organizado. Então é preparado a vinda do Cristo, que é o responsável por aquele planeta, o governador do planeta. O Emmanuel nos conta que Deus vem, entrega nas mãos do Cristo e dos seus obreiros a nebulosa terrestre, na qual ele ia junto com esses outros espíritos de inteligência muito superior, que a gente é incapaz de compreender. Começou então o laboratório da construção do nosso planeta. Nesse laboratório, nós então viemos e Deus nos trouxe e colocou aqui. A evolução de vocês está ligada à Terra. O Emmanuel fala de filhos da Terra. A nossa evolução então começa na Terra e o Cristo cuida de nós. E a gente começa então a evoluir aqui na Terra. E o Cristo está cuidando da gente. Só que, de acordo com as leis sábias de Deus, em determinado momento em que a humanidade seria formada, o Cristo viria. Por isso que os profetas falavam do Cristo. E aí, outra coisa histórica para perguntar, já que nós estamos falando de várias ciências, vamos falar da história. Não tem justificativa nenhuma para que um povo de pastores, sem conhecimento matemático, sem conhecimento linguístico aprofundado, sem conhecimento astronômico, sem conhecimento filosófico, se tornasse o povo mais importante para a humanidade, ou pelo menos para o Ocidente, que é o povo judeu. Levava a surra do Babilônio, parece de tempo em tempo, ele apanhava dos babilônios, dos filisteus. E daí nasceu, de lá nasceu, essa história que nos marca até hoje. E lá desde Abraão, depois Moisés, depois Elias, depois o próprio Cristo, que trouxe a cristandade para nós. Historicamente não tem nada. Quando a gente vai estudar a história, quem que é o berço da filosofia? A Grécia. Filosofia, inteligência, tudo. E, paralelamente à Grécia, nós temos o povo judeu, que não fez nada. Eles foram grandes navegadores? Eles foram grandes invasores, guerreiros? Não, eles apanhavam muito, ganhavam uma guerra ou outra. Quando ganhava, era Davi mandando um elástico na testa de Golias, o grande filisteu. Então você vê que não faz nem sentido isso. Ele se tornou o povo de maior importância para a estrutura emocional do planeta. Então são coisas que o próprio estudo de história, de geografia, da ciência em geral, ela coloca Deus como uma base essencial para a nossa crença. Então, e eu não preciso de nada disso. Uma fezinha que seja, um amor ao próximo que seja, uma dedicação que seja para poder ser uma pessoa boa, para amar o próximo, para cuidar da família, não precisa de nada disso. Não precisa. Se eu aprender a perdoar, a amar, não precisa de nada disso. Aqui a gente só usou esses termos para mostrar que em qualquer base de essência, desde o mais simples até o mais complexo, do mínimo até o máximo, do micro ao macrocosmos, Deus rege tudo, controla tudo e em tudo há o seu amor. Porque nós vivemos envolvidos na aura de Deus. O universo é a aura de Deus. E ele fez tudo planejado, organizado. Então nós estamos no melhor lugar, no melhor momento. O fato de nós não entendermos e acharmos que nós somos inteligentes demais, basta dar uma olhadinha para o que está à nossa volta. Eu penso assim em relação à inteligência. Eu vou mostrar para vocês, vou pegar no meu caso, para não ofender ninguém, quanto que eu sou burro, tá? Sou idiota.
Eu consigo fazer os cálculos estruturais dessa parede, dessa casa? Sim, fiz engenharia. Desse ar-condicionado? Não, não tive essa formação, não sei fazer. Desse computador? Não, só tenho uma noção, não conseguiria fazer. Dos programas que estão nesse computador? Não, eu não consigo fazer, eu não sei. Da estrutura daquele bebedor? Não consigo fazer, não. Vamos parar por aqui, vamos descer, vou encontrar aquela árvore. Eu sou biólogo, eu conheço um pouco da fisiologia dela, um pouquinho, mas não tudo. Mas eu posso conhecer o processo fotossintético. Ele até hoje não foi completamente desvendado pela ciência. Eles falam para a gente lá na escola que é como se fosse uma coisa tranquila. A gente não sabe como que a luz do sol gera situação em que o CO2 e a água formam carboidrato. Nós temos uma noção dos processos, nós não sabemos o como. Então eu não entendo aquilo. Mas se a gente encontrar outra pessoa, por mais que eu tenha estudado fisiologia e anatomia, vocês acham que eu conheço o corpo inteiro, todos os detalhes, como funciona? O cérebro? Não. Vamos então olhar para o universo. Eu sei como é que funciona, por que a Lua está lá, sei fazer os cálculos certinho, a distância entre os planetas, o Sol, como é que ele age sobre nós? Não. Então aquilo que a gente ignora é o quê? Maior ou menor do que o que a gente sabe? Quanto maior? Pode dizer então que do universo que nos envolve, eu consigo saber 0,0000001% ou ainda é muito? Então eu sou um ignorante. E se eu achar que a minha inteligência é capaz de rivalizar com o que Deus quer para mim, aí eu não vou nem falar que a ignorância virou estupidez. Daí que se a gente tiver um pouquinho de fé, a gente supera a questão intelectual e coloca na questão moral. Porque entendendo a grandeza de Deus, eu sei que eu estou no lugar certo, no momento certo. Para quê? O que Deus pede para a gente? Faça o bem, amo o próximo, assim como eu amo vocês. E aí ele mandou o Cristo, porque a gente não consegue absorver Deus, não consegue entender Deus. Mandou um ser materializado. Ser materializado vai lá e mostra que a essência da vida é o sacrifício pelo bem e o bem que se faz a vida inteira. Mesmo sendo crucificado depois sem ter feito mal a ninguém. Olha a mensagem que a cruz traz. A mensagem que a cruz traz é: a felicidade, ela é do espírito, ela não é da carne. Cristo foi rico? Cristo era infeliz? Como é que o Filho de Deus pode ser infeliz? Mas tem cada teoria. Os beneditinos não sorriam. Você sabe? Eles não sorriam. Porque diz que Cristo jamais sorriu. Então era proibido rir. Mas eles tiraram isso. Porque eles queriam ser sérios. Coitado, não podia contar piada. Não podia, ninguém podia rir. Olha que coisa triste. Não podia fazer nenhuma tiradinha. Eu sei que eu fui padre, mas se eu fui beneditino, eu vou te falar, eu sou contra a ordem muito forte, muito forte. Olha que coisa interessante em relação a isso. O Cristo veio e ele não procurou as escolas filosóficas e intelectuais. Ele procurou o amor e foi aos necessitados. Agora, veja só, vocês imaginam, ele entra numa sinagoga, a pessoa tem a mão mirrada. Sabe o que é a mão mirrada? Aquela mãozinha. Aí, quer ser curada? Quero. Quando vê, a mão fica normal. Eu acredito nisso. A pessoa olha assim, aí sai os fariseus e fala assim: vão matar esse homem. Por quê? Porque ele curou no sábado. Claro que é a nossa ignorância. Ele sabe que é a nossa ignorância. Mas se a pessoa fez o bem, eu estou indo contra? Vocês lembram da parábola do festim de núpcias? O Senhor mandou convidar para o banquete, para a festa, e mandou a pessoa que ia convidar, eles mataram uns, expulsaram outros. Me fala o que aconteceu com os santos que levaram a mensagem do Cristo. Aliás, vamos começar com o próprio Cristo. O que foi feito com ele? O que foram feitos com os profetas? Matar. O que foram feitos com os apóstolos? Dos 12, só João não morreu por sacrifício. Foi por morte natural no ano 101, na ilha de Patmos. Todos os outros foram sacrificados. Todos os outros foram mortos. Me fala como que morreram o São Sebastião, São Francisco de Assis. Como que eles morreram?
Todos eles foram perseguidos, mesmo depois de Cristo tendo dado a informação. Por que é perseguido? Porque o mal ainda reina na terra. E ele é regido, muitas vezes, por espíritos inferiores e muito maldosos. Então, se nós nos ligarmos a eles, nós também faremos o mal e nem perceberemos. A gente nem percebe. Vou contar para vocês uma vez que os amigos espirituais me mostraram isso. Eu morei fora, e lá fora a gente fazia uma coisa que era indecente no país. O japonês não gosta que você coma na frente dele. Então, se você for comer, você pega as coisas, vai para dentro do carro e come, ou você vai para um local fechado e come. Ou no restaurante, ou dentro de casa, mas na frente deles não. A gente não sabia. Pegava para esse menino lá no supermercado, comprava um sorvete e saia tomando sorvete. E as pessoas olhando. Mas a gente nem sabia que estava olhando direito, a gente não viu os olhinhos dele, mas ele estava lá olhando. Mas acostumamos a fazer isso. Aí chega aqui no Brasil, nós compramos um sorvete, saímos da sorveteria. Passa uma criança com uma mãe, em situação de penúria pela roupa que vestia. Senhores, eu cometi um erro grave. Eu cometi vários, mas eu estou falando especificamente desse. Eu não sabia o que fazer. Se eu entrava para comprar um sorvete para a criança, se eu jogava aquele sorvete fora, e eu não podia dar aquele sorvete para a criança. E nem podia tirar da criança, que não entendia o que estava acontecendo, para dar para outra criança. O olhar da criança e da mãe me fez jogar o sorvete no lixo. E a dor que eu senti foi absurda. Olha o que eu fiz. Eu não considerei a situação financeira do meu país e saí demonstrando um valor financeiro maltratando os outros. Aí você vai falar, que isso? É um absurdo. Não é. Aquela criança, aquela mãe, são tão valorosas para Deus quanto eu, por mais que eu não queira acreditar. Eu conto isso, eu falo, nossa, mas não tem significado. Tem, porque marcou demais. Só de eu lembrar, me dói. Me dói porque eu fui desprevenido. Mas você fala, tem erros piores? Tem. Uma palavra que é mal colocada, a gente não percebe, fere os outros. Nós temos atitudes que a gente faz com boa intenção e machuca as pessoas e que a gente não pensou antes. Ferir as pessoas, quando a gente tem consciência, é maldade. Se faz com inconsciência, cabe a mim pensar e não fazer novamente. No entanto, é preciso pensar e meditar. Porque Jesus feriu as pessoas? Feriu os fariseus? Ele feriu, mas para ensinar o bem. O que ele feriu? Entre aspas. Ele não feriu, mas eles se sentiram feridos pelo bem que ele estava fazendo. Mas Jesus não teve má intenção. Mas eu, imperfeito, tenho que analisar as minhas intenções. Até para o espírita, porque ele sabe que ele traz as lembranças da vida passada, os cometimentos da vida passada, e não percebe o que está fazendo. Então você vai falar, nossa, mas chega nesse nível, gente, é até pequeno esse nível. Porque a gente precisa entender que o nosso trabalho aqui na Terra é um trabalho constante de redenção, é um trabalho constante de autoaperfeiçoamento. Não adianta, se eu acho que eu estou fazendo o bem demais, eu estou equivocado. Se eu acho que eu estou agindo como um santo, eu estou equivocado. Se eu acho que as minhas atitudes são muito boas e eu posso reclamar do que os outros fazem comigo, eu estou errado. E eu me questiono nisso o tempo todo. O tempo todo. Inclusive, cometo vários erros e, como todos nós cometemos, a questão é que no momento que a luz da doutrina espírita e do Cristo chega aos nossos corações, nós somos convidados a repensar. É muito triste. Muitas vezes a gente desabafa e o nosso desabafo está cheio de maldade e a gente não percebe. Percebeu, tem que mudar. Eu mudo amanhã? Não consigo, mas vou tentar mudar. Então, vamos terminar com uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita, que são a mesma coisa, pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Isso é fundamental. Você fala assim, reconhece porque ele é perfeito? Não, pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Aí, meditando sobre isso, ontem, um amigo espiritual veio e falou assim,
só de lutar por fazer o bem, a alma ganha muito. Falei, como assim? A gente luta, mas erra? Não é. Mas a luta aqui na Terra, ela é muito intensa e forte. Então, quando você passa a vida lutando contra o mal que há em si, você resguarda o seu perispírito e você cicatriza as feridas da alma. Então, se nessa encarnação a minha falha é inveja, e o obsessor chega para mim, só um obsessor invejoso chegando eu já sinto inveja, de tanto você lutar contra isso, na próxima encarnação essa ferida vem mais fechada e ele não tem poder sobre você. Você já cresce muito pela luta que você empreendeu nessa. Ele me deu um estalo, falou, nossa, agora que é verdade, não compensa parar de lutar. Então, se eu sou uma pessoa raivosa, nervosa, e eu estou lutando contra isso dentro de mim, tudo que eu fizer até desencarnar, eu estou cicatrizando a ferida da minha alma que vem comigo nas várias reencarnações, dando condições que na próxima vez eu venha sem essa abertura, facilitando a vida dos obsessores. Porque não acredito que no final dessa vida a gente vai ser perfeito a ponto de ir pro céuzinho e ficar ouvindo os anjinhos tocando arpinha, não, tá? Não dá. Até porque eu sou muito preconceituoso. Eu não vou querer dividir o céu com os neandertais. Vocês entendem essa questão? Outra coisa, para onde é que vão os animaizinhos? Será que no céu tem animal? Então Deus criou essas criaturas só para nos satisfazer? Elas não evoluem, não? Elas vão ficar como animais para o resto da vida? Então, o animal tem alma? Dependendo da pessoa que você falar que não tem, ela te avança. Se ela tem alma, por que a alma dela não evolui? Por que um dia ela não vai ser um ser humano? Pensa nisso. Então Deus criou a árvore, os animais, para satisfazer nós humanos maldosos? Que só existimos no planeta Terra? Que até pouco tempo atrás a Terra era o centro do universo, porque a nossa maneira de ver os grandes filósofos e intelectuais, os grandes intelectuais falaram que o centro do universo era a Terra e o Sol girava em torno da Terra, porque ele via assim. E aqueles, a coisa é tão grave que aquele que falou que não era, foi condenado. Na verdade foi o seguinte, Copérnico era padre. Aí ele morreu. No dia que ele morreu, eles lançaram o livro dele. Aí foi para o céu, né? Porque ele era padre. Assim que a igreja viu que ele escreveu que era a terra que girava em torno do sol, condenaram o livro dele um mês depois, mandaram queimar. Eu fico imaginando lá no céu, São Pedro falando, Copérnico, vem cá. Assim, você chegou aqui? Tá, beleza, mas assim, ó, a igreja lá, você sabe o poder da igreja aqui em cima, né? O Papa te condenou, agora eu vou ter que te mandar para o inferno. Mas São Pedro, o que eu fiz? Eu só falei a verdade. Não, é verdade, meu pessoal lá, né? Igreja, nosso amigo, né? Eles compram a vaga aqui em cima, que eles vendem as indulgências, que a quantidade de pedaços de madeira que eles venderam em nome da cruz do Cristo dá para construir uma cidade inteira na Europa, só de casa de madeira. Então você imagina a situação do Copérnico, coitado. Coitado foi para o céu e depois, não, agora você vai para o inferno. Até hoje ele está fazendo tratamento psicológico com algum capetinho lá no inferno para poder sair dessa situação grave dele. Aí depois, então, vem quem? Galileu. Galileu é mais esperto. Vai assinar a sentença. Se você não assinar, você vai ser queimado. Que é a terra que gira em torno do sol. Ele não somente ele assina, mas ele fala em voz alta. Apesar da terra girar em torno do sol, eu vos afirmo, é o sol que gira em torno da terra. Para poder ter prisão domiciliar e não morrer. É essa inteligência que não acredita em Deus? Fique à vontade. Porque um pouquinho de amor e perdão, amor ao próximo e devoção ao bem, Deus passa a ser a essência das nossas vidas. Né? Faz a oração final, minha senhora. Está tudo em família hoje. Nosso Mestre Jesus, agradecemos a bênção de podermos te estudar, de trazermos o fundo do seu pensamento para a nossa realidade, buscando no Senhor e na sua palavra as energias necessárias para continuarmos lutando, para que todos os dias o pensamento novo de amor e de esperança invada os nossos corações.
Que a nossa mente busque o Senhor muito além da casca da matéria e das tribulações materiais. Que nós te busquemos, Pai, nas pessoas com quem convivemos, no ambiente, no trabalho. Que o Senhor seja, desde o momento de acordar até o momento de dormir, o verdadeiro motor das nossas ações. E que as nossas palavras traduzam as suas palavras e o seu amor. Se nós tivermos força e coragem de fazermos isso, de tentarmos isso, já seremos felizes nessa vida. Muito obrigada, Mestre, por tudo. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais à tarde, até outro dia. Vocês podem ficar sentados.